Misericórdia do Senhor estejam com todos em nome de Jesus. Shalom, que Deus abençoe a você e a sua família. E aí, como é que está a repercussão sobre a nossa aula, né? Sobre nossos temas, a lição que nós iremos abordar hoje é a lição de número 8, né? O reino de Deus já teve início. Eu quero apenas ressaltar uma coisa muito importante, que de tudo que você for falar hoje em dia, se alguém vai falar, que fale segundo as palavras de Deus. Se alguém for ministrar, ministre segundo a força que Deus dá. Então que tudo que nós façamos, tudo que nós venhamos a produzir, que seja de cunho bíblico. Não fujamos da Bíblia, não fujamos da orientação da palavra de Deus, porque o que mais nós estamos precisando nesses nossos dias é ser guiado e doutrinados pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é simples, ela tem um cunho de nos explicar, nos transmitir uma percepção melhor de como se comportar, de como se conduzir, e tudo Jesus já fez isso por nós. Nós apenas estamos repassando o que Jesus nos ensinou, né? E isso deixou registrado nos seus evangelhos, através dos seus apóstolos, através dos seus discípulos, e a todos quantos foram inspirados por Deus para transmitir a sua mensagem, registraram em pergaminhos, em couros de animais, registraram da maneira que pôde, para poder chegar hoje até nós através da sua Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, escrita para que nós possamos ter compreensão sobre o qual é o desejo, o propósito de Deus para a sua vida. Eu costumo muito falar que a Bíblia, ela tem a sua história atual, certo? Quando ela está falando uma história, ela relata sobre a atualidade, o que estava acontecendo sobre aquele período. E também nós podemos pegar aquela determinada história que se passou daquela atualidade e tomar para a nossa vida. A Bíblia também, ela propõe uma outra segmentação. A palavra de Deus, ela tem a sua história atual, ela pode falar com a nossa vida e ela pode proporcionar uma previsão do futuro. Então essas três colocações, a Bíblia em toda ela se compromete em trazer para você essa compreensão. Do mesmo jeito a profecia. A profecia, ela fala da atualidade. Uma profecia bíblica, ela proporciona falar da atualidade, ela fala de nós e ela vem a falar do futuro. Então, essa tríplice compreensão sobre a Bíblia é desta maneira. Ela não foge, né, do seu cunho profético. Ela não foge do seu cunho de revelação, de mostrar, de, em alguns casos, desmascarar aquilo que precisa ser falado em algumas circunstâncias. Nós estamos deveras muito feliz, satisfeito. Acabou de chegar agora conosco aqui o nosso amigo e irmão em Cristo, Giliardi Carlos. Seja bem-vindo, meu amigo. Em nome de Jesus, que a graça de Deus esteja com você. Eu estou falando, viu, meu amigo Giliardi, que a Bíblia, certo? Em toda ela escrita, ela tem três tipos de situações. Ela fala da atualidade, o que aconteceu, por isso que a Bíblia foi escrita. Por isso que a Bíblia foi registrada, do que aconteceu naquele período, nos tempos de Jesus. E também ela fala da segunda percepção, é quando ela fala daquele período, do que aconteceu, e fala conosco, que a gente se compara, olha, essa história parece com a minha vida, essa história parece comigo. Então ela tem um cunho também de falar com você. E a palavra de Deus, o principal intuito dela, também é falar do cunho futuro, do cunho profético. Quando ela também fala com você ou prevendo o futuro.
Por exemplo, em Apocalipse, nós temos as 7 igrejas da Ásia, tá? Pérgamo, Esmirna, né, Tiatira, nós temos 7 igrejas da Ásia. Nestas 7 igrejas, o que o apóstolo João, a revelação que foi trazida para ele, aquele momento era o que a igreja estava passando. Naquele momento, quando ele fala, e ao anjo da igreja que está em Esmirna, assim diz o Senhor. E aí vem a palavra relatando os problemas da igreja, o que estava acontecendo, e vem um aconselhamento. O Senhor sempre traz um aconselhamento sobre o que aconteceu com a igreja. Note que as 7 igrejas, ele traz uma advertência do que estava acontecendo naquele período. A gente também utiliza essas revelações para a nossa vida atual. Isso ao longo de toda a história. A atualidade, ela tem nos trazido a compreender, né, o reino de Deus da atualidade. O que foi escrito há 2000 anos atrás, em relação ao que as igrejas estavam passando, ela também pode ser trazida para nossa vida. O terceiro cunho é o cunho profético, que ele também, além de relatar o que estava acontecendo, nós podemos trazer para a nossa vida, revela o estado da igreja futuro, ao que está à frente. Então essas 3 probabilidades na Bíblia, nós colocamos ao longo de toda a palavra de Deus. Pessoal, nós tivemos um aumento bem significativo mais uma vez, certo? Eu peço a vocês que não deixem de curtir a nossa página, tá bom? Você que vê os nossos vídeos, as nossas orientações, né, nossas mensagens, alguns reels, seja como for, você curta, nos siga, nos incentive cada vez mais. Eu estou me esforçando o meu máximo para que você possa ser ricamente abençoado. Eu vou trazer aqui, como de praxe, né, a chamada, a qual nós temos 52 membros do nosso grupo que faz parte da sala Brilhantes Discipulando de Jesus. Ao longo de nossa aula hoje, a gente pode ter alguns sons que possam nos incomodar. Existe aqui do lado, na praça, está havendo um aniversário da cidade. E a qualquer momento vai começar algumas festividades. Está marcado para as 4 horas, 4h30. Já são 3h38. Então eu espero que dentro deste período eu consiga concluir a nossa lição de número 8. O reino de Deus já teve início. Então, como tomarmos rapidez no nosso tempo, para a gente não ficar muito cansativo, né? Vamos lá, pessoal. A nossa chamada de nossa sala. Inexplicável Valdemar Apologético, nosso amigo Valdemar. Gildo Cunha, pastor Melo Verniz, lá da África. Giliardi Carlos, que está ligado conosco. Marcela Carvalho, Adriano Della Vega, Ana Cristiane Alves, Alexandra Souza, Valdênia Iris, Catiane Monteiro, Aldair Nascimento, Átila dos Santos, meu irmão, seja bem-vindo, meu querido. Matheus Gabriel, Wagner Souza, Jânio Ferreira, William Marques, Neudiane Félix, minha esposa, Valdir Souza, Joseli de Souza Silva, lá da Meruoca, ligado conosco, Clésio Lopes, Zé Cunha, Mibenésio Neves, Victor Emanuel, Maria Aparecida Cunha, Nádia Cristina, Gilson Moreira, Luiz Carlos Cordeiro, Janilson Gomes, Franceliane Gomes, Gerardo Mota, Bruno Ricardo, Verlene Mendes, Polimata Valdemar, Inexplicável, é outra conta dele que ele também adicionou, mas está louvável também. Lucas Prado, meu amigo Pai do Senhor, Gerson Diego Cunha, Jorge Liz Hanna,
Francisco Wagner Estevão, Bené Martins, Regis Souza, João Paulo Costa, o nosso engenheiro, Valdemar Pereira, Marcela Gaspar, Ivonete Silva, Fátima Maria, Marcelo Gabriel, Cascudo, nosso amigo Marcelo, Francisco Aristides Oliveira, Vieira, Francisco José, Francisco Wellington de Souza, Rodrigo Moreira, Valdemir Fernandes, Mirela Ferreira Reis, Carlos Sacomani. Então são estes nossos alunos que fazem parte de nossa sala Brilhantes Discipulando de Jesus. Mais uma vez, muito obrigado a você que faz parte dessa sala, está junto conosco, nos dando essa confiança. Então vamos aprender a palavra de Deus. Vá de meco, né? Vem comigo. Hoje na lição O Reino de Deus já teve início, nós vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe, né? O texto bíblico base de hoje se encontra em Mateus, capítulo 10, do versículo 5 ao 8. Alguns instantinhos para você poder buscar a sua Bíblia. Talvez ela já esteja aí na cabeceira da sua cama, pertinho da sua rede, né? Então, talvez se a sua Bíblia não estiver perto de você, então escute e aprenda a palavra de Deus. Vamos lá? O nosso texto bíblico em base, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 10, do versículo do 5 ao 8. Bem pequenininho hoje. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Vamos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado, meu Deus, por nos trazer esta oportunidade de guardar o registro de Tua palavra. Nos dá a direção, sabedoria para conduzirmos ao Senhor a Tua palavra, que possa tocar os corações, falar e ensinar aqueles que têm curiosidade, aqueles que têm a sede de ouvir a Tua palavra. Muito obrigado. Te pedimos a Tua graça e a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Bem, pessoal, já começando aqui, né, nesta perspectiva muito grande, que nesse primeiro versículo ele já fala, nesse texto bíblico base, já fala muito conosco, quando ele fala: ide pregai dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. Certa vez, alguns estudiosos da Bíblia estavam discutindo a respeito o porquê que naquela época havia mais manifestações de cura e hoje não tem mais. Cadê? Ninguém ressuscita mais hoje morto. Hoje você não vê tanto se falar em cura de cegos. Leprosos, não existe mais essa doença da lepra. Vale salientar aqui, como aqui nós estamos numa sala de aula, eu quero também passar para vocês que a lepra, ela não existe mais, tá bom? É uma doença erradicada da saúde, de uma maneira geral. Mas eu quero deixar bem claro para vocês que existe um animalzinho, tá? Aqui na nossa região, muito degustativo. Algumas pessoas gostam de apreciar este animal, chama-se tatu, né? O tatu, ele é um animal que traz estes parasitas, esse micróbio, essa coisa que contamina, tá bom? Ele se armazena na carne do tatu, principalmente no tatu peba. O tatu peba é conhecido como o tatu que gosta de comer carniças, gostam de morar próximo a cemitérios e eles gostam de comer
os restos cadavéricos de quem já faleceu e foi enterrado nas tumbas, né? Nas tumbas, ó, nos cemitérios, né? As algivas, onde são guardados os restos mortais no caixão. O tatu, ele costuma cavar ou procura algumas brechas entre os tijolos, cava, entra, e ele gosta de comer os restos cadavéricos. E esses animais, eles acabam trazendo consigo, né, muitas infecções, né, muitas bactérias, muitas coisas das decomposições dos cadáveres. Então é de muito perigo os restos cadavéricos, micróbios, né, bactérias, muitas doenças que carregam sobre ele por andar nesses lugares onde o corpo se decompõe, e eles se alimentam disso, certo? É um animal muito apreciado, o tatu e o tatu-peba, né? Então eles são um dos únicos animais que carregam essa doença, né? E podem transmitir a nós, seres humanos, ao comer a carne desses animais cozidos, né? A forma é muito apreciado por aqui a gente chegar em algumas localidades e as pessoas estão com aquele guisado de tatu preparado para comer, seja no almoço, no jantar. Ela é uma caça e muitas pessoas apreciam essa caça. Eu particularmente, eu apreciava gostava muito, né? Assim, não vivia comendo com frequência, mas a partir de que a gente tomou a saber conhecimento do perigo que este animalzinho pode trazer, é melhor deixar vivo, tá bom? Você que é caçador, você que conhece alguém que é caçador, que vê alguém, oriente a ele, quando vê esta presa, deixe, não se meta com esse animal. Há relatos por aqui, eu conversando com algumas pessoas, aonde me falaram que ao estar se alimentando desse comida, o tatu, eles deram pedaços de carne, os ossinhos, né, que parece cartilagem, depois as costas dele, aquela carapuçazinha dele, fica bem molinho de se comer. Aí eles davam para os cachorros, e um dos cachorros deles adoeceram, certo? E eles não sabiam até o animalzinho veio a óbito. E eles perceberam que o animalzinho apareceu umas feridas e tudo chegou a óbito. Então eu disse: amigo, seu cachorro morreu de lepra, tá? É a hanseníase, a linguagem mais científica. Então, esta lepra hoje em dia está praticamente erradicada, não existe mais perigos de transmissão entre seres humanos, tá bom? Vamos aqui a uma meditação da palavra de Deus. Em Lucas capítulo 17, versículo do 20 ao 21, diz assim: é interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus. Respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Como eu vinha falando, é necessário haver os sinais. Eu queria que você parasse para pensar um pouco, né? Eu vou ter muita cautela em fazer algumas comparações aqui. Hoje, o evangelho ele já está bem disseminado, o evangelho está bem explanado, né? Muitas pessoas, o evangelho foi levado a todo mundo. Existe uma linha de pensamento que eu sei que tem pessoas teólogos que estão aqui também a me ouvir, que estudaram, fizeram sua faculdade de teologia, e eu queria trazer uma revelação aqui, assim, de um cunho, pesquisar, de forma de pesquisas, onde eu já procurei ver vários pensadores a falar sobre os quatro cavaleiros do Apocalipse. Que o primeiro cavaleiro do Apocalipse,
ele vem montado no cavalo branco. Ele foi lhe dado uma coroa e saiu, né, vitorioso para vencer. Ele tinha uma flecha, um arco na sua mão. Há pensamentos que falam que esse cavaleiro, ele diz que é o anticristo, né? Mas aí vem aquela pergunta, mas como é que pode ser o anticristo? Ele vai sair vitorioso para vencer? Cristo não vai derrotar ele, né? E porque logo os 4 a seguir é a morte, são a peste, é a fome, né? Outro traz as guerras. Então, como é que pode um estar relacionado a uma coisa, vitorioso para vencer, e os demais só destruição? Olha, eu fiz algumas pesquisas e analisei o seguinte. A Bíblia repete as suas histórias em vários segmentos repetitivos. Isso é uma forma de ensinar, né? É uma tradição judaica de estar se ensinando. Você conta uma história aqui e lá na frente você repete ela e de uma forma figurada. Há indícios que esse cavaleiro seja o Evangelho. Porque se você bem analisar em Mateus 24, lá no final, você vê o seguinte: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo. Então há uma vertente de pensamento em que se acredita que o cavaleiro branco do primeiro selo, que ao ser aberto, é quando o Evangelho já é pregado em todo o mundo. Ele saiu vitorioso para vencer, é a propagação do Evangelho. Porque Jesus disse, e quando este Evangelho do Reino for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Vale salientar aqui que o fim não é acabou. O fim daquela situação. As pessoas fazem às vezes uma confusão sobre esse fim, sabe? É o fim. Desculpa. Pode ser o fim do tempo da graça, pode ser o fim do tempo do Evangelho, porque veja bem, o Evangelho ele está se propagando a ser pregado em todo o mundo. Eu lhe pergunto, você telespectador aqui, o Evangelho já chegou na sua casa? O Evangelho já chegou nos seus familiares que moram distante de você? Aqui no Brasil, o Evangelho já chegou? E quando o Evangelho chegou aqui? No ano de 1880, aproximadamente, começaram a surgir as primeiras igrejas aqui no Brasil. Então o Evangelho, ele conseguiu alcançar uma gama de multidão muito grande em todo o mundo. Tanto é que as igrejas se disseminaram, elas se espalharam, elas abriram o seu leque. Era necessário que no começo do Evangelho, ao pregar sobre o Messias, você ser discípulo do Messias, de Cristo, de Jesus, pregando sobre o reino de Deus, ele nos orientou e nos disse, pregai, curai os enfermos, limpai os leprosos. Era importante você levar o Evangelho e os sinais seguirem os que crerem. Como é que as pessoas iriam crer em você se você diz que Jesus cura e tu não cura? Hoje, ao longo da história, só a palavra de Deus ter permanecido hoje intacta, assim como ela foi escrita há 2000 anos atrás, outros escritos chegam a mais de 3.000, 4.000 anos atrás, e ela permanecer intacta nas mãos de todos que tiverem a possibilidade de pegar numa Bíblia, de conhecer a palavra de Deus, de transmitir esse conhecimento, já é um milagre. Não foi fácil. Muitas vidas aqui tem milhares de sangue, milhares de pessoas que derramaram seu sangue para este livro ter chegado até você.
para que eu estivesse aqui hoje transmitindo. E o principal foi o testemunho e vida de quem? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o principal. Ele é o primogênito da criação. Há uma confusão que as pessoas fazem. Eu tive hoje, ontem, né? Eu fiz uma réu, onde eu estava perguntando quem foi esse apóstolo, né, discípulo, a qual Jesus havia prometido que ele não morreria até Jesus voltar. E Pedro se aproximou de Jesus e disse: Senhor, e este o que será? Aí Jesus disse: olha, se eu quero que ele fique até que eu volte, o que tu tem a ver com isso? Tu, porém, me segue. E ele vinha caminhando longe. Ali, nós não precisamos, assim, muitas explicações. João já morreu. Um dos apóstolos que morreu de morte natural, aos 80 anos de idade, era conhecido como o apóstolo imortal, porque tem a história aonde, eu não sei o nome agora do imperador, que ele foi sentenciado, fizeram de tudo para matar ele, um senhor de 80 anos, aproximadamente 83, 84 anos. Pegaram ele estava preso, e um caldeirão de óleo fervente, lançaram ele dentro do caldeirão de óleo fervente, e ficaram aguardando a sua pele se desapregar dos seus ossos e o corpo ficar boiando como que um pedaço de papel fica boiando em cima da água. Estavam esperando aquela deformidade começar a acontecer. E eles ali aguardando, os espectadores, os soldados, todo mundo ali esperando a morte do apóstolo João. O que acontece de repente? O homem se levanta, está em pé, olhando para as pessoas e nada lhe acontecia. Um pânico, um pavor, um medo tomou de conta de todos que ali estavam. E foi decretado que aquele homem era imortal, não tinha como morrer. Quem ousava pegar uma espada e transpassar ele? Ninguém tinha coragem. Consideraram ele uma pessoa santa, uma pessoa celestial. E o que aquele homem tinha de diferente? Ele tinha Cristo na vida dele. O livramento estava com ele porque ele possuía Cristo na vida dele. Quando Jesus está em nossa vida, nós somos protegidos de toda sorte de maldade que acontece sobre nós. Quando você aceita Jesus, eu até tenho um versículo que eu gosto muito de falar, que é lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, que diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Porque aquele que está em Cristo, Cristo está com ele, Cristo anda com ele, a sua vida pessoal melhora, a sua vida no trabalho melhora, a sua saúde melhora, você dorme melhor, você se alimenta melhor. Se você tem algum intuito de querer fazer algum exercício físico, você vai fazer uma caminhada melhor, você vai fazer uma ginástica, uma academia, né? Vai praticar algum esporte melhor. Você não vai ter mais prisão, porque o que é prejudicial ao ser humano é quando ele é escravo. E ali João saiu de dentro daquele... Botaram lá uma escada, ele conseguiu sair daquele caldeirão de óleo fervente e foi decretado que ele fosse lançado na ilha de Pátimos. Esse era o apóstolo a qual Jesus tinha dito que ele não morreria até ver Jesus voltar. Então, muitas expectativas eram depositadas na pessoa de João, porque até então Jesus não tinha voltado, e então todos esperavam que Jesus voltasse ainda quando João estava em vida.
porque ele tinha 83 anos de idade. Era um senhor, um ancião. Mas quando ele é lançado na ilha de Patmos, hoje Patmos é uma cidade muito linda, uma cidade maravilhosa. Eu tenho aqui as 7 igrejas do Apocalipse, e eu tenho fotos aonde mostra a ilha de Patmos. Vamos ver se vocês conseguem ver aí. Esta, não sei se dá dando para vocês. Pronto, ótimo. Aqui está a ilha de Patmos. Esta é a ilha de Patmos, tá? Esta é a ilha de Patmos. Foi aqui, neste lugar, onde navios passavam e jogavam pessoas presas, escravas, para que fossem mortos ali. Não sei se vocês vão acompanhar aqui alguma coisa, mas este lugar aqui, construíram um templo em Patmos, e aqui é a cidade onde foi construído justamente este templo em homenagem a João, não é? E tem uma caverna, mas aqui não tem a foto da caverna da ilha de Patmos. Então, pessoal, lá dentro da ilha de Patmos, o Senhor falou em um arrebatamento, falou com João, aonde ele contemplou os cavaleiros do Apocalipse, os 4 cavaleiros, aonde eu estou aqui falando para vocês que há uma grande possibilidade do cavaleiro branco significar o Evangelho, porque é o primeiro selo. Este selo traz a continuidade do final dos tempos, aonde vai vir muitas mortes, muitas perseguições, e o primeiro é o Evangelho ser pregado em todo o mundo, porque naquele período, ainda hoje existem lugares que o Evangelho não pode entrar, como na China, né? Na Rússia, existem alguns lugares que o Evangelho não pode entrar. E então, há uma grande possibilidade, né, do cavaleiro branco significar o Evangelho ser pregado em todo o mundo, tá? E aos demais cavaleiros, os demais selos, quando foram sendo rompidos, foi essas pestes, como a pandemia, que foi a primeira pandemia mundial em todo o mundo. Todos foram afetados, todos foram alarmados com aquilo que nos aterrorizou de tal maneira, onde ceifou milhares e milhares de vidas em todo o mundo. E era necessário os apóstolos trazerem esse sinal, a cura. Qual é o sinal hoje para nós? É o batismo com o Espírito Santo. É a manifestação do Espírito Santo na igreja. Se aquela igreja da esquina, aquela igreja do centro, aquela igreja não há manifestação do Espírito Santo de Deus, há algo de errado com ela. Porque é necessário não somente que haja manifestação do Espírito Santo na igreja, mas que haja manifestação do Espírito Santo de Deus na sua vida, na vida de cada um de nós. Porque a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 16, versículo 20, lá em Romanos, diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo.
É necessário que esta alegria do Espírito Santo se manifeste, o reino de Deus se manifeste dentro de você, na sua vida. Vamos para o primeiro ponto, introdução. Invariavelmente, as nossas expectativas atrapalham-nos, pois nos levam a aumentar irrealidades em relação às coisas de Deus. Esse tipo de disposição humana é fatal, provocando em nós uma enorme falta de sintonia. O mais grave é que podemos não perceber o quanto estamos equivocados a respeito do momento histórico que atravessamos. Rejeitado, inclusive pela família, no período em que desenvolveu o seu ministério terreno, Jesus foi incompreendido e ostensivamente rejeitado. O resultado foi o prejuízo de milhares de pessoas que deixaram de ser abençoadas pelo seu trabalho. Preconceito foi tudo o que experimentaram, sobretudo por parte daqueles os quais ele viera. A despeito disso, o Espírito de Deus estava sobre o mestre e ungira para evangelizar os pobres, isto é, anunciar uma boa notícia aos que não têm esperança, anunciar libertação aos presos e oprimidos e declarar a abertura e o início de um novo tempo da humanidade, se relacionar com Deus. Esse é o tema da presente lição. Eu vou ficar aqui nas minhas palavras. Eu acho que você deve estar percebendo o som que está chegando aqui. Então, já são 4 horas, vai começar ali mais animações e músicas por hoje ser o aniversário da cidade. Não há possibilidade de nós continuarmos. Fique com esta palavra. Em outro momento eu vou continuar a nossa lição de número 8. Essa lição tá rendendo, viu? Esta lição, viu? Vai dar o que falar. Mas guarde a palavra que eu disse agora para você. Tá bom? Sobre a importância do Evangelho, do Reino de Deus, de João, esse testemunho rico que eu passei para você, essa história, essa revelação sobre um cavalo branco simbolizar o Evangelho de Jesus a ser pregado em todo o mundo, saiu vitorioso para vencer, porque está relatado dentro do 24, no Mateus 24, onde fala sobre os acontecimentos dos finais dos tempos. E hoje, nos finais dos tempos que nós vivemos, o Evangelho já chegou em 90% do planeta Terra. Então, a pandemia é um dos cavaleiros também que simboliza a peste. Então nós temos muitas coisas que nos ressaltam a compreender isto. Uma coisa importante é que eu estava falando sobre milagres. Deus precisa se manifestar em milagres. Não existe milagre maior do que a libertação, meu irmão. Se em algum momento alguém te perguntar a razão de que você está servindo a Cristo, você diz: o milagre na minha vida, o Senhor me libertou, o Senhor me deu uma nova esperança. Você sabe qual é o maior milagre de você ver uma família restaurada, um marido que estava perdido pelo meio do mundo, na bebida, na droga, curtindo aí a vida com outras amantes, e agora voltou para sua esposa, vive em felicidade com a sua mulher, cuidando dos seus filhos, procurando sempre trazer o pão de cada dia para dentro de casa. Existe algum milagre maior do que esse, meu irmão? Em você estar ajudando a sua mãe, não dando mais dor de cabeça ou preocupação com a sua mãe, que ficava a noite inteira acordada, preocupada com você, e você hoje, por estar na igreja, servindo a Deus, procurando aprender a palavra do Senhor, está onde? Na sua casa, cuidando bem da sua mãe, levando lá 1 quilo de carne, um leite, uns pãozinhos, alguma coisa que a satisfaça. Outra hora tu saía só para dar preocupação. Hoje você sai para trabalhar e traz uma frutas, traz alguma feirinha, traz alguma coisa. Hoje você já soma dentro de casa. Você não só subtrai, você já é uma pessoa que traz felicidade. Você não é aquele que tira a paz.
não é aquele que tira a paciência da sua mãezinha, da sua mulher, do seu filho, da sua filha, que precisa da sua companhia. Hoje a libertação de Deus te trouxe a oportunidade de gozar momentos felizes, de sorrir novamente em família, almoçar em família, descansar tua cabeça no travesseiro e dormir em paz, porque o Senhor proporcionou você estar em paz com a sua esposa, em paz com a sua mãe, em paz com seus filhos. Não é esta a intenção de viver este novo evangelho, deste reino de Deus? Existe milagre maior do que este? A Bíblia diz que é mais importante você entrar aleijado no céu do que você entrar no inferno andando. É melhor você entrar no céu tendo só um olho do que tendo os dois olhos indo para o inferno. Porque se teu olho te escandalizar, arranca ele e lança para longe de ti. Porque é melhor entrar no céu com um só olho do que tendo os dois indo para o inferno. Se a tua perna te escandalizar, é melhor que você arranque ela para longe de ti. É melhor tu entrar no céu aleijado, só com uma perna, do que tendo duas indo para o inferno. Então essa é uma comparação que o Senhor faz. Não é querer dizer que a gente vai cego para o olho, não, mas é para aquilo que nos prejudica, tirar de nós aquilo que nos está maltratando e buscar a libertação que só existe na pessoa de Jesus Cristo. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só tem um que pode te libertar, só tem um que pode. Não tem dinheiro que compre a necessidade de você ser uma pessoa liberta. Não tem dinheiro que possa garantir a saúde, garantir a tranquilidade em família, garantir o teu sono. Não tem dinheiro que compre isso. Mas Jesus Cristo, Ele tem a capacidade, através de uma simples palavra, através de umas simples situações, e você ouvir a palavra de Deus, sentir alegria no seu coração, o Senhor começa a trabalhar na tua vida, você começa a se sentir melhor. Rapaz, eu ouvi aquela palavra, eu me senti bem. Por quê? Porque a palavra de Deus é pão, é alimento para a tua alma. Quando você ouve a palavra de Deus, você começa a se alegrar, a tua alma começa a se alimentar, e você começa a sair de roer o osso para comer a carne boa. Oh, glória! Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E até logo mais, que a gente vai avisar para a gente continuar. Quem sabe vamos deixar essa lição número 8 para domingo. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe a todos. Receba essa palavra em nome de Jesus. Decrete: eu sou de Cristo. Viva a nova criatura. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.